bem, pessoal? Vamos resolver os exercícios, então, que estão aí na página 265, começando pelo exercício 1. Considere a eletrólise das soluções aquosas seguintes com eletrodos inertes. Então, ele quer fazer eletrólise em solução aquosa de todas essas substâncias aí. E aí, ele deu várias substâncias, 6 substâncias, e pergunta em quais das eletrólises há liberação de hidrogênio, em qual ou quais das eletrólises há liberação de oxigênio, em quais das eletrólises há liberação de hidrogênio no cátodo e simultaneamente oxigênio no ânodo, ou seja, ocorreu a eletrólise da água. E letra D, em qual das eletrólises não ocorre a liberação nem de hidrogênio nem oxigênio, ou seja, não ocorreu a eletrólise da água. Para isso, eu tenho que pegar cada um dos sais, avaliar quem é o cátion e quem é o ânion que ele libera em meio aquoso e comparar com os íons da água, o H+, e o H-. E aí, pessoal, utilizar daquelas regrinhas de prioridade de descarga para saber se vai descarregar o cátion do sal ou o cátion da água, ou o ânion do sal ou o ânion da água. Por isso que vocês têm que consultar a prioridade de descarga que tem aqui na apostila. A apostila suas tem a regrinha tanto para os cátions quanto para os ânions. Nesse exercício, seria interessante que você consultasse a todo momento, porque aí até o final do exercício você vai acabar guardando e aí não vai correr o risco de chegar numa prova e não lembrar dessas regrinhas lá na hora. Então vamos consultando até a gente guardando essas regrinhas e aí no final tenho certeza que vocês não vão ter mais problema em resolver exercícios desse tipo em que o enunciado não forneça as regrinhas, tudo bem? Então vamos lá, vamos analisar substância por substância aí, ó. Vamos lá. K2SO4 comparado com a água. K2SO4 comparado com a água. O K está na coluna 1A. Elementos da coluna 1A têm menor prioridade que o hidrogênio da água. Então, K não sofre eletrólise na presença de água. O SO4 é um ânion oxigenado. Ânions oxigenados perdem para o H- da água. Portanto, também não sofre eletrólise, nem o K, nem o SO4 desse cara. Então, aqui, quem que vai sofrer eletrólise? O H+ e o OH-. A gente sabe que na eletrólise do H+ produz quem? Hidrogênio gasoso. E na eletrólise do OH- produz oxigênio gasoso. Então a gente vai analisando rapidamente assim, não precisa escrever a equação de todas as dissociações, tanto do composto quanto da água, e ficar avaliando tudo, vai ficar muito demorado, muito cansativo. Então a gente já vai direto àquilo que interessa. Olha o 2, ó. A substância 2 é o NaOH. O Na é um elemento da coluna 1A, assim como o potássio, o Na perde para o H da água, então ele não sofre eletrólise. E o OH, quem que vai sofrer eletrólise? O OH desse cara ou o OH da água? Bom, perceba que só tem OH como negativo, então aqui não tem muito o que fazer. Então aqui vai sofrer o OH, tanto dele quanto da água, então não vai ter essa discriminação lá. Então aqui não vai sofrer eletrólise o Na. Então vai sofrer eletrólise o H+ da água. E o OH é o OH tanto para ele quanto para a água, então o OH que vai sofrer eletrólise. Então aqui vai produzir hidrogênio gasoso e oxigênio gasoso também. Maravilha? Beleza. Composto 3. Composto 3. Eu tenho aí o KNO3. KNO3. Quando eu coloco esse cara em meio aquoso, quem que vai dissolver? O K, que é o cátion dele, ou o H+ da água? Acabamos de ver que o K, na presença de água, não sofre eletrólise. Então ele não vai sofrer eletrólise. E quem que vai sofrer eletrólise? O NO3, que é o ânion dele, ou o H- da água? Sempre eu comparo o cátion do composto com o cátion da água, que é o H+. E o ânion do composto com o ânion da água, que é o H-, usando as regrinhas, tá? O ânion dele é um ânion oxigenado. E ânions oxigenados, assim como esse daqui, ó, são ânions que têm oxigênio, eles não sofrem eletrólise na presença da água, porque quem sofre é o OH-. Então não vai sofrer eletrólise aqui também. Então aqui vai sofrer eletrólise quem?
o H+, que no final da eletrólise produz o H2, e o OH-, que no final da eletrólise produz o O2. Tudo bem, pessoal? Então tá aí. Vamos continuando a análise. Composto 4. Composto 4. Composto 4, que é o NiCl2, cloreto de níquel. O níquel não está na coluna 1A, nem na coluna 2A e nem é o alumínio. Então, ele ganha do H+ da água. Ele sofre eletrólise. E o Cl? O Cl não é um ânion oxigenado, como esses aqui, e não é o fluoreto. Então, ele também sofre eletrólise. Então, vai descarregar aqui o Ni e o Cl. Tudo bem? Esses dois que vão sofrer descarga. Composto 5. Sulfato de cobre. Aqui, ó, sulfato de cobre. Em meio aquoso, eu tenho que saber se é o cobre ou o H+ que vão eletrolizar e se é o sulfato ou o OH- que vai eletrolizar. O cobre não está na coluna 1A, nem na coluna 2A, nem é o alumínio. Portanto, é o cobre que vai sofrer eletrólise e não o H+ da água. E o sulfato é um ânion oxigenado, ó, nós já vimos ele aqui. Ânions oxigenados, na presença de água, nunca sofrem eletrólise. Quem sofre eletrólise é o ânion da água, tá? Então, nesse caso aqui, vai sofrer eletrólise o cobre, que vai virar cobre metálico, e o OH- da água, que a gente sabe que no fim ele produz oxigênio. Tudo bem? Maravilha. E o último composto aqui, o 6, composto 6 é o HBr. HBr. Bom, quem que sofre eletrólise? O H do HBr ou o H da água? Tá vendo que nesse caso não importa? Os dois têm H. Então o H vai sofrer eletrólise. E quem que sofre eletrólise? O Br do HBr ou o OH- da água? Qual dos dois negativos vai sofrer eletrólise? O Br não é o fluoreto, não é o F-, e o Br não é oxigenado, ele é Br sozinho, não tem oxigênio nele. Portanto, ele não perde para o OH-, ele ganha. Então, ele também vai sofrer eletrólise. Aqui vai ter eletrólise do hidrogênio, que a gente sabe que no final produz H2, e eletrólise do Br, que no final produz Br2. Tá bom? E aí a gente responde as perguntas. Ó. Letra A. Em qual ou quais das eletrólises tem produção de H2? Aqui tem, então A1, A2, A3, aqui não, aqui também não, e A6. A1, A2, A3 e A6 é a resposta da letra A. Letra B. Em qual ou quais das eletrólises há liberação de O2? Vamos lá, A1, A2, A3... Aqui não, aqui ó, A5 e aqui não. Então é A1, A2, A3 e A5. Então só muda A6 com A5 em relação à letra A, né? Letra C. Em qual ou quais das eletrólises há liberação de H2 no cátodo e O2 no ânodo? Então tem que liberar os dois. Aqui libera H2 e O2, aqui também, H2 e O2. Aqui não libera nenhum dos dois, aqui libera só o O2, aqui só o H2. Então, só as três primeiras liberam H2 e O2. Quando eletrolisa só os íons da água, o H+ e o OH-, a gente forma, respectivamente, H2 e O2. E a gente chama esse processo de eletrólise da água. Ou seja, só os íons da água sofreram eletrólise e os íons do composto só serviram para deixar o sistema eletrolítico, tá bom? Então, a resposta da letra C é A1, A2 e A3, onde aconteceu a eletrólise da água, ou seja, apenas dos íons da água. Letra D. Em qual das eletrólises não ocorre nem liberação de H2 nem de O2, ocorrendo apenas eletrólise do soluto, do composto? Então aqui formou H2 e O2, aqui também, aqui não formou nenhum dos dois. Aqui formou o O2. E aqui formou o H2. Então a única que não formou nem O2 nem H2, ou seja, a única em que os íons da água não eletrolizaram, nem no cátodo nem no ânodo, foi a 4. Tá bom? Porque aqui sofreu eletrólise o níquel e o cloro, então não tem como formar H2 e O2. Para formar H2 tem que eletrolizar o H+ da água. E para formar o oxigênio tem que eletrolizar o OH- da água. A gente viu as reações na teoria.
Tudo bem? Então, a letra D, a resposta é 4. Tudo bem? Maravilha! Esse primeiro exercício era só para a gente ter uma ideia geral da prioridade de descarga. Só para a gente entender que é importantíssimo eu saber que se tem água junto com o composto que eu coloquei, dissolvi no sistema, junto com o composto que formou íons, eu tenho que saber se vai descarregar o cátion da água ou o cátion no composto, ou o ânion da água, o ânion no composto. E existe regrinha tanto para cátions quanto para ânions que a gente chama de prioridade de descarga. Eu preciso dominar essas regrinhas, senão eu vou fazer besteira na hora de equacionar uma reação de eletrólise em meio aquoso. Tudo bem? Bom, o que a gente vai fazer agora é o exercício 2. Muito bem. O que esse exercício fala? Uma indústria necessita produzir metais sódio e magnésio para seus processos. Para isso, deve realizar eletrólise ígnea ou aquosa? Explique a sua resposta. Olha como que o raciocínio é simples. O objetivo é que eu produza Na e Mg através de eletrólise de compostos convenientes. Tudo bem. Se eu quero produzir Na, quer dizer que o sódio tem que sofrer a eletrólise. Se eu quero produzir o Mg, quer dizer que o magnésio tem que participar do processo de eletrólise, tá bom? O Na é um elemento da coluna 1A. E o Mg é um elemento da coluna 2A. Só consultar a tabela periódica aí. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente olha a prioridade de descarga dos cátions, elementos da coluna 1A e elementos da coluna 2A, eles perdem para o H+ da água. Então, se tiver água, ela vai liberar H+. E se tiver H+, o H+ impede a eletrólise do Na e do Mg, porque elementos da coluna 1A e 2A têm menor prioridade de descarga que o H+. Portanto, para que eu tenha certeza que o Na e o Mg sofrerão eletrólise, não pode ter H+, ou seja, não pode ter água. Por isso que a eletrólise tem que ser ígnea. A eletrólise tem que ser ígnea, ou seja, sem água. Porque se tiver água, ela vai liberar H+, e o H+ vai impedir a eletrólise tanto do Na quanto do Mg, porque ele possui maior prioridade de descarga. Tudo bem, pessoal? Então, um raciocínio muito simples. Então, na hora de escolher que tipo de eletrólise que eu vou fazer, se é ígnea ou em meio aquoso, eu tenho que levar esses fatores em conta. Dependendo da escolha que eu tiver, no cátodo ou no ânodo, vai formar produtos diferentes na eletrólise ígnea e na eletrólise em meio aquoso do mesmo composto, porque pode ser que os íons da água, como nesse caso, impeçam a eletrólise de determinados íons do meu composto. Então é uma decisão que eu tenho que tomar aí, tá bom? Maravilha? Perfeito, pessoal. Então esse exercício 2, de novo, serviu para a gente analisar esse negócio da influência dos íons da água na eletrólise, ou seja, a prioridade de descarga dos íons, tanto dos cátions quanto dos ânions. Vamos fazer o exercício 3 agora. Então o que fala o exercício 3? Represente, através de desenhos, a ocorrência da eletrólise em uma solução aquosa de cloreto de cobre, seu Cl2. Equacione as semi-reações desse processo, destacando quais produtos serão obtidos no ânodo e no cátodo. Esse é um exercício bem legal porque ele é bem geral. A gente vai mostrar um esquema bem simplificado da eletrólise, depois equacionar as reações que acontecem tanto no polo positivo quanto no polo negativo. Mas a primeira coisa é saber o seguinte, ó. Eu preciso conhecer a ionização, a dissociação do sal. Então, quando eu coloco cloreto de cobre em água, ele libera o cobre mais 2. Por que eu sei que é mais 2? É só inverter aqui o índice que eu recupero a carga. E o cloro e o Cl menos 1. Como aqui tem um índice 1, eu inverto aqui, está a carga dele aí. Só que a eletrólise está acontecendo em meio aquoso. Então teremos a presença da água. E a água a gente sabe que naturalmente, não tem como evitar isso, ela também ioniza, liberando um cátion e o ânion. Então a água sempre libera H+ e o H-. Então na minha eletrólise, eu vou ter isso daqui na cuba eletrolítica. Eu vou ter uma solução aquosa cheia de íons cobre, cloreto, H+ e OH-.
E aí o que eu faço para desenvolver a eletrólise? Eu trago de uma pilha, de um gerador, de uma bateria, um fiozinho que está conectado a uma barra, um eletrodo inerte, um fiozinho que sai do polo positivo e um outro fiozinho que sai do polo negativo. Então eu trago aqui os meus eletrodos. O eletrodo positivo, que na eletrólise é chamado de ânodo, e o eletrodo negativo, que na eletrólise é chamado de cátodo. Muito bem. Então tá aqui os meus dois eletrodos inertes. Essas duas barrinhas, essas duas bolinhas, vão atrair os íons com cargas opostas. Então o ânodo, que é o polo positivo, vai atrair alguma coisa que é negativa, só que não vai atrair os dois. Quando eu tenho dois tipos de íons negativos, um do composto e um da água, eu tenho que saber qual deles vai ser atraído. Apenas um dos ânions será descarregado. Por isso que a gente precisa lembrar da prioridade de descarga. Para os ânions, para os negativos, a prioridade de descarga é a seguinte. Ânions oxigenados, ânions que têm oxigênio, e o fluoreto tem menor prioridade de descarga que o OH-, que por sua vez tem menor prioridade de descarga que os outros ânions. O Cl é oxigenado? Tem oxigênio na estrutura dele? Não, é Cl apenas. Ele é o fluoreto? Não. Então ele não é menor prioridade de descarga que o OH-. Então não vai ter descarga do OH-, vai ter descarga do Cl-. Então vem Cl- para cá. Maravilha? Beleza. Mesma coisa para o polo negativo, para o cátodo. O polo negativo, como ele tem carga negativa, ele vai tender a atrair alguma coisa positiva. Só que aqui tem duas coisas positivas diferentes. O cobre mais 2 e o H+. Qual deles que será atraído? Aí vai lá para a regrinha dos cátions, dos íons positivos. Elementos da coluna 1A, 2A e o alumínio, esses três grupos de elementos perdem para o H+ da água. Então, se eu tivesse um elemento da coluna 1A, 2A ou alumínio, eles não descarregariam o H+ da água. Só que o cobre não está na coluna 1A, não está na coluna 2A e não é o alumínio. Portanto, quem vai descarregar vai ser o cobre. Ele tem maior prioridade de descarga que o hidrogênio da água. Então aqui, a água só serviu para fazer a dissociação iônica do meu sal. Os íons da água não descarregaram nem o H+, nem o OH-. Os dois tiveram menor prioridade de descarga que os íons do meu sal. Então quem será atraído pelo polo negativo vai ser o cobre mais 2. Agora a gente equaciona as reações, tanto do cátodo quanto do ânodo. A gente sabe que no final da eletrólise, no final da reação no polo positivo e no polo negativo, eu tenho que ter os meus elementos sendo transformados em substâncias puras simples. E substâncias puras simples tem NOx 0. Maravilha. Qual que é a estratégia aqui? O Cl já tem carga negativa. Se ele ganhar elétron, ele vai ganhar mais negativo ainda. Então ele vai ficando cada vez mais negativo. Então ele tem que perder esse elétron. Quando perde elétron, a gente coloca depois da seta. Como ele vai perder uma carga negativa, ele vai ficar Cl0. Maravilha? Então ele era negativo, perdeu um elétron. Quando perde o elétron vem sempre depois da seta, hein? E aí ele vira Cl0. Só que na natureza não existe o Cl assim, na sua forma simples. O que existe é o Cl2. A forma mais simples do cloro é uma molécula diatômica. Então só para corrigir a minha equação, eu multiplico tudo por 2 aí. O cobre, a estratégia é diferente, ele já é positivo. Quem já é positivo é porque já perdeu o elétron. Como ele tem carga mais 2, quer dizer que ele perdeu 2 elétrons. Se ele fizer a mesma coisa que o Cl e continuar perdendo elétrons, ele vai ficar mais positivo ainda. Então a estratégia aqui vai ser diferente. Ele vai ganhar elétron para que esses elétrons anulem a sua carga aqui positiva. Como ele tem duas cargas positivas, ele vai ter que ganhar duas cargas negativas. Tudo bem? 2 negativos anulam 2 positivos e aí eu tenho cobre com NOx 0. Maravilha, pessoal! Só que o cobre tem que colocar um 2 aqui, professor? Não, porque o cobre é um metal e os metais são representados de maneira monoatômica. Então o cobre, ele fica sozinho assim mesmo. É o cobre sólido, é o cobre metálico. Então quais substâncias são produzidas no final dessa eletrólise? Eu vou produzir gás, cloro, o Cl2 em condições ambiente é um gás, tá? E vou produzir também cobre metálico. Cobre metálico.
Tá aí. Esses são os produtos da eletrólise do cloreto de cobre em meio aquoso. Eu produzo cloro gasoso e cobre metálico. Lembrando que o cobre metálico tem um valor de mercado bem alto, tá? Então compensa passar corrente elétrica no sistema, ionizar o sistema, ficar passando eletricidade nele e produzir no final cobre metálico, porque ele tem um valor de mercado bem interessante. Tudo bem? Então esse foi o exercício 3. Vamos fazer agora o exercício 4. Beleza. O que fala esse exercício? Na eletrólise de uma solução aquosa de Na2SO4, que é o sulfato de sódio, quais produtos serão obtidos nos polos positivo e negativo desse processo? Equações nas semi-reações envolvidas e em seguida para a obtenção da equação global que representa a eletrólise. Então ele quer as semi-reações de cada um dos eletrodos, depois a reação global, que é a soma delas. Tudo bem? Então vamos lá. Eu tenho esse cara aqui, ó, Na2SO4. Eu vou colocar ele em água, porque o cara falou que é eletrólise em meio aquoso, em solução aquosa. Então ele libera o Na, só vou multiplicar por 2 aqui, porque aqui tem 2, né? Mas libera o Na+, e o SO4 menos 2, tá? Eu sei que a carga dele é menos 2, porque eu inverto aqui, ó, o índice para encontrar a carga. Só que infelizmente tem a água, né? E a gente sabe que quando tem a água, a gente não pode ignorá-la. Ela também ioniza, produzindo H+, e OH-. Maravilha! Então, na minha cuba eletrolítica, no meu pote, eu vou ter uma solução cheia desses íons aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou mergulhar lá o polo positivo e o polo negativo, os dois eletrodos inertes. O eletrodo inerte, que é o polo positivo, ele é chamado de ânodo. Aqui eu tenho o ânodo. E o eletrodo negativo, inerte, é chamado de cátodo. Na eletrólise é tudo invertido. Maravilha! Bom, a gente sabe que tanto no polo positivo quanto no polo negativo vão ser atraídos alguns íons e vão sofrer eletrólise produzindo substâncias simples. Aqui a dificuldade é saber se no polo positivo, que tem carga positiva, eu vou atrair o SO4-2 ou o H-. Qual dos dois negativos vai vir para o polo positivo? E qual dos dois íons positivos vai vir para o polo negativo? Então tem que lembrar da prioridade de descarga. Então vamos lá, vamos ver primeiro entre o Na+ e o H+. Quem que vai ser atraído? Elementos da coluna 1A, 2A e alumínio sempre perdem para o H+ da água. E o sódio está na coluna 1A. Então o sódio não será atraído. Quem vai ser atraído vai ser o H+ da água. Tudo bem? Para o SO4-2 e o H-, para os ânions, íons negativos, ânions oxigenados sempre perdem para o H-. Como o SO4 é um ânion oxigenado, tem oxigênio, então ele não vai ser eletrolizado. Quem vai ser o H-. Perceba que aqui eu tenho um caso específico de eletrólise da água. Apenas os íons da água, H+ e o H- vão sofrer a eletrólise. Os íons do sal não sofreram a eletrólise. Então por que você colocou esses íons do sal? A gente discutiu isso. Se tivesse apenas a água sozinha, ela produziria o H+ e o H-. Só que a quantidade de H+ e o H- não é suficiente para conduzir eletricidade. E se o meu sistema não conduz eletricidade, ele não sofre eletrólise. Lembre que a eletrólise ela depende da passagem da corrente elétrica por um sistema cheio de íons livres. Portanto, esse sal eu coloquei apenas para que o sistema meu tenha íons livres, para que ele tenha uma quantidade suficiente de íons para conduzir a eletricidade. Só que esses íons aqui do sal não descarregaram apenas os íons da água. Então, no polo positivo vem o OH-. No polo negativo vem o H+. A equação do OH- eu disse que a gente deveria guardar, tá? O OH-, que é negativo, ele vai perder elétrons, só que ele tem uma equação um pouco diferente. Então a gente multiplica aqui por 2, porque o OH- ele libera água, 2 elétrons e meio mol de oxigênio. Então, na eletrólise do OH-, no ânodo, no polo positivo, produz oxigênio gasoso. A água a gente ignora porque a água já tinha no processo desde o começo, tudo bem? Isso acontece por oxidação, porque os elétrons são liberados, estão depois da seta. Então ele perdeu elétron. Por que ele teve que perder elétron? Porque ele já era negativo.
Se ele ganhasse elétron, ele ficaria mais negativo ainda. Então, para produzir uma substância com NOx zero, ele teve que perder o excesso de elétrons, tá? Só que essa equação aqui, ela não é tão assim direta. Por isso que é importante que a gente guarde essa equação. Do hidrogênio já é um pouco mais fácil de entender. O H+ está com carga positiva. Para ele ficar com carga zero, H0, ele vai ter que ganhar elétron. Um elétron anula essa carga aqui, pronto, produz o H0. Só que a gente já viu que na natureza não existe o H sozinho. A forma mais simples do hidrogênio é o H2, por isso que eu multiplico tudo por 2. Essas são as equações que acontecem tanto no ânodo quanto no cátodo. E qual seria a equação global do sistema? Na equação global, eu somo as duas, cancelo aquilo que for comum, tá? Então, ó, 2 elétrons cancela com 2 elétrons. Quando eu juntar 2OH- com H+, vai formar duas águas. E duas águas cancela com uma. Então, cancela aqui, sobra uma água. Então, o que vai sobrar para mim? Então, aqui tinha duas águas. Cancelei com uma, sobrou uma água. Então, sobrou, antes da seta, uma água. Mais nada, ó. Aqui não sobrou mais nada, aqui o elétron foi cancelado. E depois da seta sobrou o quê? Aqui foi cancelado, aqui sobrou H2 mais meio O2. Ou seja, no fim das contas, a eletrólise da água produz hidrogênio gasoso e oxigênio gasoso. Então aqui a gente tem a eletrólise da água. A equação geral da eletrólise da água. Eu já tinha mostrado para vocês na parte teórica, tá bom? Então, eletrólise da água. Maravilha? Lembrando que a função do sal é importantíssima. Se não tivesse o sal, apesar dos íons dele não terem descarregado, não sofrerem eletrólise de maneira alguma, mas se não tivesse o sal, não teria íons suficientes para conduzir para passagem de corrente elétrica no meio. Então não teria eletrólise, tá bom? A eletrólise depende da passagem de corrente elétrica num sistema eletrolítico. Tá bom? Então tá aí, esse é o exercício 4 que mostra a eletrólise da água. Vamos fazer agora o último exercício, o exercício 5. Vamos lá, pessoal. Exercício 5. Uma solução de iodeto de potássio, Ki, foi eletrolizada dentro de um tubo em forma de U, como esquematizado no desenho abaixo. Então tá aí o esquema aí. Após alguns minutos, foram acrescentadas nessa solução algumas gotas de uma solução de fenolftaleína e observou-se o aparecimento da cor rosa ao redor de um dos eletrodos. Explique esse fenômeno através das equações químicas. A fenolftaleína é um indicador ácido-base. A fenolftaleína fica rosa em meio básico. Então, em um dos eletrodos adquiriu caráter básico. Caráter básico significa que ao redor desse eletrodo produziu OH-. OH- é o ânion que determina a basicidade, ou seja, o caráter básico de um sistema. Mas vamos entender o que aconteceu aqui, ó. Ki em água libera K+ e I-. Tudo bem? Só que como tem água, H2O, vai produzir também o H+ e o OH-. Tudo bem? Bom, na minha cuba eletrolítica eu tenho todos esses íons aqui em solução. Eu tenho que saber quem descarrega no polo positivo e quem descarrega no polo negativo. Então o polo positivo vai atrair um dos negativos. Qual? O I- ou o H-? Bom, o I está na coluna 7A. O OH- só ganha do flúor, do F-, e de ânions oxigenados. O I não é o flúor e não é oxigenado. Portanto, o I vai ser aquele que vai descarregar, impedindo a descarga do OH-. Tudo bem? Então vai produzir aqui, ó, vai ser atraído pelo polo positivo o I-, o iodo, tá bom? E quem que vai ser atraído pelo polo negativo? K+ ou H+? Elementos da coluna 1A, 2A e alumínio perdem para o H+ da água. O potássio, o K, está na coluna 1A, então ele perde para o H+ da água. Ele não será eletrolizado, quem vai ser eletrolizado é o H+ da água. Então aqui ficou meio sortido, né? O cátion, que vai sofrer eletrólise, é o da água. O ânion, que vai sofrer eletrólise, é o do sal. Então aqui veio o H+. Vamos equacionar as reações? Vamos. Bom, de acordo com o fenômeno aqui,
quem é negativo vai ter que perder elétron para ficar com carga zero. E quem é positivo vai ter que ganhar elétron para ficar com carga zero. Esse cara, portanto, ele vai perder elétron, porque se ele tem uma partícula negativa sobrando, se ele perder essa partícula negativa, ele adquire carga zero. Todos os elementos da coluna 7A, cloro, flúor, bromo, iodo, eles não existem sozinhos na natureza. Eles existem sempre de 2 em 2. Então faz parte do grupo das moléculas diatômicas. Por isso que eu venho e corrijo tudo aqui, multiplicando por 2. E aqui? Bom, aqui a gente já está careca de saber que quando produz o H+, ele tem que ganhar elétron, porque um elétron é um negativo, anula com um positivo, e produz o H2. Maravilha? Beleza. Bom, o que acontece, pessoal, é que se eu coloquei H2 aqui, então eu vou multiplicar aqui por 2, só para ter o número de hidrogênios igual do mesmo lado. Então essas são as reações que acontecem. Se a gente bater o olho aqui, pessoal, nenhuma delas formou OH-. Alguma das duas teria que formar OH- para explicar o porquê que quando eu coloquei fenolftalina, um dos eletrodos ficou rosa. Mas sabe que tem uma coisa interessante? Na eletrólise dos íons da água, tanto para o H+, quanto para o OH-, a gente tem sempre as equações simplificadas. Se eu quisesse, por exemplo, mostrar que a água é que está contribuindo com o H+, como que eu faria para aparecer água aqui nesse sistema? Bom, aqui já não tem H+, a água não é H+ com OH-, então eu faria o seguinte, ó. Colocaria aqui, ó, 2OH-. Por que você está fazendo isso, professor? Se eu colocar aqui 2OH-, eu estou colocando só na equação aqui de baixo, nem estou pensando nessa, porque o H+ que veio da água, o iodo nem da água ele veio. Então eu quero mostrar que esse cara veio da água, eu quero fazer aparecer a água aqui na minha equação. Se eu juntar 2H+ com 2OH-, o que forma? 2H2O. Só que eu não posso simplesmente, numa equação química, adicionar uma coisa antes e ficar por isso mesmo. Então é igual na matemática. Se você colocar numa equação 2 no primeiro membro, para manter a igualdade, você coloca 2 no segundo membro. Então tudo que você faz no primeiro membro, você faz no segundo membro, que aí você mantém a igualdade. Então para aparecer a água aqui, como tinha só o H+, eu coloquei o OH-. Então eu peguei 2H+, que já tinha, juntei com 2OH-, juntei tudo e formou duas águas. Pronto. Isso eu quero dizer que é a água que está fornecendo esse H+. Como eu coloquei o OH- antes da seta, eu vou colocar o OH- depois da seta. Essa equação aqui, que eu não estou mostrando o H+, eu estou mostrando a água, efetivamente, é chamada de equação completa. A equação em que eu coloco apenas o H+, é chamada de equação simplificada da eletrólise do hidrogênio. A equação que eu faço aparecer a água é chamada de equação completa. E aí o que apareceu aqui no final? OH-. Então quer dizer que no cátodo, no polo negativo, produziu o H2 e sobrou o OH-. Olha o OH- que sobrou aqui, ó. Esse OH- que não participou de nada, ele vai ficar aqui, perdido. Então quer dizer que quando sobra OH-, esse sistema é básico. Ou seja, se eu pingar fenolftaleína na equação de cima, não acontece nada. Mas se eu pingar fenolftaleína no eletrodo de baixo, como ele está cheio de OH- lá no final, ele vai ficar rosa. Então, qual dos dois eletrodos ficou rosa quando eu pinguei fenolftaleína? O eletrodo negativo, ou seja, o cátodo. Porque na equação completa dele, a equação bonitinha, né? Toda bonitinha que eu faço aparecer a água, tem excesso de OH- lá no final. E OH- significa que o meio é básico. E meio básico faz a fenolftaleína adquirir cor rosa ou vermelha. Tudo bem? Então é um exercício mais chatinho, não é tão direto assim, mas essas análises existem, tá, pessoal? Foi até interessante a apostila ter decidido colocar isso, porque isso às vezes costuma aparecer em prova dos principais vestibulares. Tudo bem? Maravilha? Beleza, pessoal, com isso a gente encerra esse assunto de eletrólise, parte qualitativa, e aí a gente vai começar a parte quantitativa, são os cálculos em eletrólise. Muito obrigado!